Salve galera, tudo beleza? Mais um vídeo na área. E no tema de hoje iremos falar sobre clubes brasileiros que ganharam títulos nacionais e internacionais na mesma temporada, levando em conta apenas títulos oficiais, desconsiderando competições de caráter amistoso. Só que antes de mais nada, peço o seu joinha no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal, caso seja novo por aqui. Em 1962, o Santos, que era o atual campeão da Taça Brasil, novamente conquistou o título, batendo na final o Botafogo. Aconteceram 3 jogos para definir o campeão, com o Peixe vencendo da ida em São Paulo por 4-3, perdendo da volta no Rio de Janeiro por 3-1 e goleando os cariocas na partida de desempate no Maracanã por impiedosos 5-0. Paralelo à disputa da Taça Brasil, o Santos também jogou a Copa Libertadores, e participando da competição pela primeira vez, o time de Pelé e companhia conquistou o título, superando o Peñarol do Uruguai na decisão. Novamente numa melhor de 3, o dono da América só foi conhecido no jogo desempate, que foi realizado no Monumental de Nunes, na Argentina, e vencido pelo Santos por 3-0. Como ganhou a Copa Libertadores, o Santos ganhou o direito de disputar a Copa Intercontinental contra o Benfica de Portugal, que era o atual campeão europeu. Na época, aconteceram 2 jogos para definir o campeão do mundo, com o primeiro sendo realizado no Brasil, mais precisamente no estádio do Maracanã, onde o Santos saiu vitorioso por 3-2. O segundo jogo que confirmou o título do Peixe foi no Estádio da Luz, em Lisboa, e a goleada de 5-2 contou com o hat-trick do Rei Pelé. Em 1963, o Santos repetiu o feito da temporada anterior, vencendo a Taça Brasil, a Libertadores e o Mundial Interclubes. Na competição nacional, o Alvinegro duelou na final contra o Bahia, e sem tomar conhecimento dos nordestinos, logo na partida de ida aplicou uma impiedosa goleada por 6-0. O título foi confirmado com nova vitória, dessa vez por 2-0 em terras baianas. Na Libertadores, por conta de ser o atual campeão, o Santos estreou de cara nas semifinais, e o adversário foi o Botafogo, que mais uma vez não foi páreo para o time de Pelé. O jogo da ida em São Paulo terminou empatado em 1-1, e no da volta no Rio de Janeiro, o Botafogo mais uma vez sucumbiu diante da máquina santista e foi goleado por 4-0. Na decisão, o adversário foi o Boca Juniors, e contando com os gols do inspirado Coutinho, que marcou tanto na ida quanto na volta, o Santos venceu os 2 jogos, o primeiro no Maracanã por 3-2 e o segundo em La Bombonera por 2-1. No Mundial Interclubes, o Santos enfrentou o Milan, e devido cada equipe ter vencido seu jogo como mandante por 4-2, foi necessário a realização de um jogo desempate, que foi realizado no Maracanã, onde o Santos conquistou o bicampeonato mundial ao vencer os italianos por 1-0. Em 1968, o Santos conquistou o torneio Roberto Gomes Pedrosa, competição que, assim como a Taça Brasil, também foi reconhecida como o Campeonato Brasileiro dos anos 60. Na primeira fase, o time foi líder do seu grupo, numa campanha de 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas em 16 jogos disputados, classificando-se para a fase final. A fase final foi disputada entre 4 clubes, onde aquele que somasse mais pontos se sagraria o campeão, e como o Santos venceu os 3 jogos que disputou, conquistou o título sem maiores dificuldades. Em novembro de 68, teve início a Supercopa Sul-Americana dos Campeões Intercontinentais, competição essa que era disputada entre clubes sul-americanos que haviam sido campeões do Mundial Interclubes, e na época apenas Santos, Peñarol e Racing da Argentina tinham esse título em sua sala de troféus. O método de disputa foi de pontos corridos, em turno e retorno, e o Santos ficou com a taça ao vencer 3 dos 4 jogos que disputou. Graças a essa conquista, o Peixe ganhou o direito de disputar a Recopa Intercontinental contra a Inter de Milão, e o título veio com uma vitória por 1-0, jogando em pleno estádio Giuseppe Meazza. Após quase 30 anos dos feitos do Santos de Pelé, o Grêmio foi o clube que voltou a conquistar um título nacional e internacional na mesma temporada, e o ano em questão foi o de 1996. Campeão da Libertadores em 95, o Imortal ganhou o direito de disputar a Recopa Sul-Americana no ano seguinte, e o adversário na decisão foi o Independiente da Argentina, que havia vencido a Supercopa Libertadores em 95. A final foi em jogo único e realizada na cidade de Kobe, no Japão, e o Grêmio não encontrou dificuldades para sair com a vitória, já que goleou por 4-1, em gols marcados por Jardel, Carlos Miguel, Adilson Batista e Paulo Nunes, com Burruchaga fazendo de honra dos argentinos. No segundo semestre, o Campeonato Brasileiro foi o título conquistado, ao superar na final a Portuguesa.
Na fase classificatória, o Grêmio havia terminado na 6ª posição, onde os 8 primeiros classificavam-se para a fase final, e o tricolor de Luiz Felipe Scolari eliminou nas quartas de final o Palmeiras e nas semifinais o Goiás, até medir forças na decisão contra a Lusa. A partida de ida em São Paulo terminou com vitória da Portuguesa por 2-0, e na volta no Estádio Olímpico, o Grêmio devolveu os 2-0, com o segundo gol marcado por Ailton, saindo aos 39 do segundo tempo. Como o Grêmio havia feito melhor campanha que a Portuguesa na fase classificatória, isso foi determinante para que a taça ficasse nas mãos do Imortal. O Palmeiras, em 1998, sob a batuta de Felipão, fez uma temporada bem-sucedida, conquistando seu primeiro título da Copa do Brasil, além de ter vencido a edição inaugural da Copa Mercosul. Na competição nacional, o Verdão estreou na primeira fase contra o Ceará e das oitavas de final até a decisão, só enfrentou times que na época estavam na primeira divisão, passando por Botafogo nas oitavas, Sport nas quartas e Santos nas semifinais, até medir forças na final contra o Cruzeiro. O jogo de ida em Belo Horizonte terminou com vitória dos donos da casa por 1-0, e na volta no Morumbi, o Palmeiras conseguiu reverter o prejuízo ganhando de 2-0, com o gol do título sendo marcado por Oséias aos 44 minutos do segundo tempo. Entre julho e dezembro foi disputada a Copa Mercosul, competição que tinha como método de disputa uma fase de grupos e a fase mata-mata. Presente no grupo B, o Palmeiras avançou com 100% de aproveitamento, vencendo todos os 6 jogos que disputou, enfrentando nas quartas de final o Boca Juniors. Vencendo em seus domínios por 3-1 e arrancando um empate em 1-1 na Argentina, o Verdão avançou de fase sem maiores problemas. Nas semifinais, o adversário foi o Olímpia do Paraguai, e o Palmeiras saiu vencedor nos 2 confrontos, o da ida em São Paulo por 2-0 e o da volta em Assunção por 1-0. Na decisão do título, o adversário foi o Cruzeiro, a quem havia derrotado na final da Copa do Brasil no primeiro semestre. Como cada equipe venceu seu jogo como mandante, o regulamento da competição previa um terceiro jogo desempate, que mais uma vez foi realizado em São Paulo, onde o Palmeiras ficou com o título vencendo por 1-0. O Vasco, no ano 2000, fez talvez a melhor temporada de sua centenária história, já que dos 6 campeonatos que disputou, o Cruz Maltino foi finalista em 5 deles, com um saldo de 2 títulos e 3 vices. O primeiro título foi o da Copa Mercosul, conquistado em final brasileira contra o Palmeiras. O Vasco esteve presente no grupo E e avançou para o mata-mata como segundo colocado, atrás do líder Atlético Mineiro. Nas quartas de final, o adversário foi o Rosário Central da Argentina, e como ambos os jogos terminaram com vitória dos mandantes por 1-0, a decisão da vaga teve de ir para as penalidades, com o Vasco sendo mais efetivo ao converter 5 cobranças contra 4 do Rosário. Nas semifinais, mais um argentino pelo caminho, sendo dessa vez o River Plate, que no jogo de ida em seus domínios foi atropelado pelo Gigante da Colina ao perder por 4-1. Na partida de volta, o Vasco apenas administrou a vantagem e novamente derrotou o adversário, sendo dessa vez pelo placar de 1-0. Na decisão contra o Palmeiras, que pelo 3º ano consecutivo chegava na final da Mercosul, o Vasco só foi confirmar o título no 3º jogo desempate, já que cada equipe havia vencido seu jogo como mandante. Logo no primeiro tempo, o Palmeiras abriu 3-0 no marcador, com gols de Arce, Magrão e Tuta, e milagrosamente na etapa complementar, o Vasco ressurgiu das cinzas e de forma extraordinária virou o jogo para 4-3, com direito a 3 gols de Romário e mais um de Juninho Paulista. Já a conquista nacional do clube foi a do Campeonato Brasileiro, ou Copa João Avelange, como foi chamada no ano 2000. Na fase classificatória, o Vasco terminou na 5ª colocação e no mata-mata passou por Bahia nas oitavas, Paraná nas quartas e pelo favoritaço Cruzeiro nas semifinais, até pegar o São Caetano na decisão. O jogo de ida em São Paulo terminou empatado em 1-1, e a partida de volta, que a princípio foi realizada em São Januário, mas que por conta do acidente nas arquibancadas teve de ser remarcado para o Maracanã, terminou com vitória do Vasco por 3-1, conquistando seu 4º título brasileiro até então. Entre 2013 e 2014, o Atlético Mineiro testou com força os corações de sua apaixonada torcida. Afinal de contas, foram viradas e mais viradas inesquecíveis e que para sempre serão lembradas. Em 2014, o clube conquistou os títulos da Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, fazendo parte do seleto grupo de times brasileiros que conquistaram o título nacional e o internacional na mesma temporada. Como veio da Libertadores, o Galo estreou de cara nas oitavas de final da Copa do Brasil, quando passou sem maiores dificuldades pelo Palmeiras. Nas quartas, o adversário foi o Corinthians, que saiu na frente na partida de ida ao vencer por 2-0.
Na volta, a tarefa do Galo era bastante complicada, já que saiu atrás do marcador, tendo que fazer nada menos que 4 gols para se classificar. E o impossível aconteceu, já que contando com a atuação absurda de Guilherme, venceu os paulistas por 4-1. Nas semifinais contra o Flamengo, o roteiro foi o mesmo que no duelo contra o Corinthians, já que teve que reverter a mesma desvantagem. Na decisão do título, o Atlético teve pela frente o arquirrival Cruzeiro, e embalado após 2 viradas espetaculares em fases anteriores, o time de Leverkusen não deu moleza para o azar e venceu os 2 jogos das finais, conquistando seu primeiro título da Copa do Brasil. Participando da Recopa Sul-Americana graças ao título da Copa Libertadores de 2013, o Atlético duelou na decisão contra o Lanús, que havia vencido a Copa Sul-Americana de 2013. Na partida de ida na Argentina, o Atlético saiu com a vitória por 1-0, em gol marcado por Diego Tardelli, e na volta no Mineirão, o Lanús resolveu aprontar, vencendo no tempo normal por 3-2, o que acabou forçando a prorrogação, onde o Atlético partiu com tudo e conseguiu virar o jogo para 4-3. O Atlético Paranaense nos últimos anos vem se destacando pelo ótimo planejamento, conquistando títulos expressivos, além de revelar jogadores para grandes centros do futebol europeu. Em 2018, o clube foi campeão da Copa Sul-Americana, seu primeiro título internacional, e por conta dessa conquista ganhou o direito de disputar a Copa Suruga, competição oficial organizada pela Conmebol em parceria com a Associação de Futebol do Japão. O Furacão enfrentou na decisão o Shannon Bellmare, que havia vencido a Copa da Liga Japonesa em 2018, e o título veio em grande estilo, já que não tomou conhecimento dos asiáticos, goleando por 4-0. Na Copa do Brasil, o Atlético estreou nas oitavas de final, por conta de ser um dos clubes que estavam disputando a Libertadores, e o adversário foi o Fortaleza de Rogério Ceni, que até impôs certa dificuldade, mas no fim das contas a vaga acabou ficando com o Clube Paranaense. Nas quartas, o duelo rubro-negro contra o Flamengo, e a vaga só foi decidida nas penalidades, após ambos os jogos terminarem empatados em 1-1. Nas semis, o adversário foi o Grêmio, que saiu na frente na partida de ida em Porto Alegre, vencendo por 2-0, mas na Arena da Baixada, o Atlético devolveu o placar e avançou para a decisão nas penalidades, graças à defesa do goleiro Santos na cobrança do atacante gremista PP. Na final, mais um gaúcho pelo caminho, e o embalado Atlético ficou com o título vencendo os 2 jogos contra o Internacional, o da ida em Curitiba por 1-0 e o da volta em Porto Alegre por 2-1. O Flamengo, após a chegada de Jorge Jesus em meados de 2019, se tornou uma verdadeira máquina, praticando futebol bastante vistoso e muito à frente dos seus adversários no futebol nacional. No Campeonato Brasileiro, o Mengão chegou a tirar uma diferença de 8 pontos de desvantagem do então líder Palmeiras, assumindo a liderança na 16ª rodada, de onde não sairia mais. O título foi confirmado com 4 rodadas de antecedência, e ao final da competição, ficou nítido a superioridade rubro-negra, já que terminou com 16 pontos de vantagem na tabela sobre o segundo colocado, o Santos. Paralelo à disputa do Brasileirão, o Flamengo também estava jogando a Copa Libertadores, e muitos tabus e escritas que se arrastavam por anos foram quebrados. O clube esteve presente no grupo D, avançando para o mata-mata na liderança, e nas oitavas de final teve pela frente o Emelec do Equador, onde a vaga só foi conquistada na disputa de pênaltis, após cada equipe vencer o seu jogo como mandante por 2-0. Nas quartas de final, o adversário foi o Internacional, e vencendo no Maracanã por 2-0 e arrancando o empate no Beira-Rio, o Flamengo passou pelo Colorado sem maiores problemas. Nas semis, mais um brasileiro pelo caminho, sendo dessa vez o Grêmio. A expectativa para o jogo foi muito grande, com Renato Gaúcho como sempre falando mais do que devia, e no jogo de ida na Arena, o Flamengo por pouco não saiu com a vitória, já que teve maior volume de jogo e no fim das contas, o placar de 1-1 foi visto como bom para o rubro-negro. Na volta no Maracanã, um verdadeiro atropelo flamenguista, já que o Grêmio sequer viu a cor da bola, e o placar final foi de 5-0 a favor dos cariocas. Depois de 38 anos disputando uma final de Libertadores, o Flamengo sabia que não podia dar moleza para o azar, já que o River Plate era um adversário experiente e que nos últimos 5 anos estava pela terceira vez na final. A decisão foi disputada em jogo único no Estádio Monumental de Lima, no Peru, e foram os argentinos quem saíram na frente do marcador, em gol marcado pelo atacante Borré. Tudo indicava que o River conquistaria o pentacampeonato da Libertadores, mas sem desistir, o Flamengo de forma espetacular conseguiu virar o jogo no intervalo de 3 minutos, e o que deixou o título ainda mais épico foi que essa virada aconteceu com o jogo perto de acabar, com o herói Gabigol marcando os 2 tentos. O Flamengo em 2020 continua sendo o time a ser batido, afinal de contas é o atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores.
Por conta de ter vencido essas duas competições, o rubro-negro ganhou o direito de disputar a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, torneios de caráter nacional e internacional, respectivamente. A Supercopa, que ficou por muito tempo sem ser realizada pela CBF, retornou ao calendário depois de quase 30 anos e coloca frente a frente o campeão da Copa do Brasil contra o campeão brasileiro do ano anterior. O adversário do Flamengo foi o Atlético Paranaense, e a decisão de jogo único realizada no Mané Garrincha terminou com uma expressiva vitória por 3-0 a favor da equipe carioca. Na Recopa, o Flamengo enfrentou na decisão o Independiente Del Valle, que havia vencido a Copa Sul-Americana em 2019. O jogo de ida no Equador terminou empatado em 2-2, e na volta no Maracanã, o Flamengo se impôs sobre o adversário e ganhou por 3-0. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixe o seu like junto com a sua opinião nos comentários.